Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabel e você está no canal Brasileiríssimo. No vídeo de hoje nós vamos estudar a pronúncia da letra S no português falado no Brasil. Vamos lá? Então vamos começar com a pronúncia do S quando ele está no início da palavra. A pronúncia dele é S. Então coloque a mão, uma das mãos aqui, encostado no pescoço, que você vai ver que aqui vai sentir, ver não sentir, que aqui ficam as cordas vocais. Então nessa pronúncia do S, que é o S no início de palavra, as cordas vocais não vibram. S. Vamos ver exemplos? Sapato, sapo, silêncio, sábado, sozinho. Vamos ver outras situações também em que eu tenho essa pronúncia do S no português falado no Brasil. Sempre falo, gente, que é o português falado no Brasil, que em algumas situações a pronúncia vai mudar se for a pronúncia em Portugal ou em outros países que falam a língua portuguesa. Eu sou uma professora que estudei e moro no Brasil, então sempre a pronúncia vai ser do português falado no Brasil. Então vamos lá. Quando eu tenho dois S's em português, eu vou ter também a pronúncia do S. É a mesma pronúncia do S no início de palavra. Lembrando que é importante saber que existe uma regra ortográfica em relação ao uso dos dois S's em português. Eu nunca vou usar dois S's iniciando palavra, nem fechando palavra. Então ele sempre aparece só no meio da palavra. E a pronúncia S. Exemplos: pêssego, pássaro, possível, posse. Então, recapitulando, eu tenho o S no início de palavra e os dois S sempre com som de S. Colocando a mão aqui no pescoço, sentindo que a corda vocal não vibra. S. Agora vamos ver outro exemplo do uso do S com outro som. O S entre duas vogais. Quando eu estou com S entre duas vogais, a pronúncia vai ser Z. É outra pronúncia. Eu não tenho como o S entre duas vogais tem som de S. Não é possível. Só é possível o som do Z. Coloque a mãozinha aqui, ó, no pescoço, sentindo a corda vocal. Dessa vez ela vai vibrar. Preste atenção. Z, casa, casa. Eu tenho uma vibração aqui da corda vocal. Por que é importante observar essa pronúncia? Porque eu posso dizer em português casa e posso dizer caça. Só que caça é outra palavra, tá? E inclusive não se escreve com S, se escreve com cedilha. Então, preste atenção, eu não posso mudar o som da letra nessa situação. Então, S entre duas vogais, som de Z. Outros exemplos: casamento, casal, mesa, mesário. Então, sempre o S entre duas vogais, som de Z. Vamos ver agora outra situação do uso do S. Que situações são essas? Quando eu tenho, por exemplo, o S fechando sílaba. Quando ele fecha a sílaba, ele pode ter mais de uma pronúncia. Depende da região. Nesse caso, a pronúncia do S está relacionada ao sotaque da região. Então, eu posso ter várias pronúncias diferentes, né? Mas sem nenhuma delas estar errada. Todas são corretas. Só que depende da região. Sotaques. Exemplo: pasta. Posso falar? Pasta. Então, o que acontece nessa situação? Eu posso ter o S com o som do S, que nós já vimos, e eu posso também ter o S nessa situação com o som de X, como se fosse um X. X, tá? Como se fosse xadrez. Então, é o mesmo som do X, só que a escrita é S. Pasta, pasta. Quando eu uso essa pronúncia com chiado,
Por exemplo, a pronúncia no Rio de Janeiro. Eu já falei em outros vídeos, sou carioca, a minha pronúncia é exatamente essa. Pasta. Então, o S com o som do X. Pode pronunciar pasta? Tá errado? Não está. Vou ter outras regiões do país que vai ter a pronúncia de pasta. Mas a pronúncia carioca é pasta. Outros exemplos? Festa, pastel, pista, poste. E a outra pronúncia? Pasta, festa, pista, poste. Todas são corretas. Isso é apenas sotaque. Outro exemplo interessante também. Quando eu estou fechando sílaba, mas fechando a sílaba no final, ou seja, fechando a palavra, terminando a palavra com S, aí eu posso ter a pronúncia do as, do sh, e ela ser ausente, ou seja, não ter a pronúncia. Às vezes eu posso falar tão rápido que o S apaga. Há um apagamento da letra S no final da palavra. Isso é bastante comum, principalmente quando está se falando rápido. Quando no dia a dia, né, numa conversa, eu posso ter o apagamento da letra S. Então, no final de palavra. No meio da palavra não, tá? Nem no início da palavra. Apenas no final da palavra. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho em português o S normalmente marcando o plural. Eu vou ter plurais também com outras letras e tal, mas o S normalmente ele vai ser aquele que fecha, tá? Essa ideia de plural em português. Então eu tenho, por exemplo, as bolsas ou as bolsas. Só que muitas das vezes, se falando rápido, esse S do bolsas some. As bolsas, quando se fala muito rápido, é bastante comum essa ausência. Você vai observar que é plural pelo contexto ou pelo artigo que tem, aparece a pronúncia no artigo do S, mas não aparece no substantivo. Outro exemplo também interessante, quando eu tenho elisão. O que é elisão? É quando eu tenho duas palavras dentro da frase, quando se fala rápido, que elas se unem, como se formassem uma só palavra. Vamos ver a palavra óculos, que eu tô aqui, ó, de óculos. Óculos só se usa no plural. Eu nunca falo óculos, isso não existe. É só óculos. Então eu posso ter a pronúncia de óculos ou óculos. Lembrando que em final de palavra eu geralmente corto ou coloco a pronúncia dos ou dos, ou às vezes corto, tem a ausência do S. Mas no caso de óculos, como ele só se fala no plural, dificilmente você vai escutar só óculos, no caso do plural falando rápido. Mas quando eu falo os óculos, eu tenho um artigo definido e tem um substantivo masculino, né? Então eu posso dizer os óculos, os óculos ou os óculos. Os óculos é o mais comum, que é a elisão. Eu estou unindo o artigo com o substantivo, formando uma só palavra quando eu estou falando. Os meus óculos estão na mesa. Os meus óculos estão na mesa. Por que ele passa a ter o som do Z? Por quê? Porque eu tenho, nesse caso, o S entre duas vogais. Eu tenho o os e a palavra, o artigo termina com S, né? O artigo definido no plural terminando com S. E o substantivo começando com vogal. Então, o S fica num ambiente fonético em que ele está entre duas vogais. E o som, então, é Z. O S entre duas vogais, eu não expliquei anteriormente, como casa, mesa, ele vai ter sempre o som do Z, ele passa a ter o som do Z. Na hora que eu estou falando dentro de um contexto, uma frase, conversando com amigos e tal, eu vou dizer, os meus óculos estão na mesa. Então o S aí passa a ter o som do Z. Essa é também uma dica interessante de elisão do S entre duas vogais, né, numa situação, no contexto, né, de uma frase. Para terminar, para fechar a nossa aula, nós vamos fazer uma atividade interessante com trava-língua. Vamos lá? Eu vou falar qual é o trava-língua. Então vocês vão escutar, pausa o vídeo, copia o trava-língua, né, repete, escuta várias vezes, grava a sua voz falando trava-língua
um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, grava e depois compara com a minha voz, faz uma comparação, eu falando e vocês falando. Esse é um exercício, uma atividade bem interessante. Quem quiser depois comentar, escrever nos comentários como foi a gravação, como é que vocês entenderam da pronúncia, se a pronúncia ficou mais próxima do que a minha, por exemplo. Lembrando que eu sou carioca, então a minha pronúncia às vezes vai ser um pouquinho diferente de outros professores que não são do Rio. Mas vamos lá, pro trava-língua. Secretária sueca satisfeita com sua sensível sobrinha Soraya sorri saltitante. Por enquanto comecei devagar. Aí a gente vai fazendo cada vez mais rápido. Secretária sueca satisfeita com sua sensível sobrinha Soraya sorri saltitante. Secretária sueca satisfeita com sua sensível sobrinha Soraya sorri saltitante. E por aí vai. Então façam essa atividade. Escrevam depois nos comentários o que vocês acharam, se deu certo, se esse tipo de atividade vale a pena, tá bom? E eu volto no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu. Compartilhem com seus amigos, escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se querem mais vídeos de pronúncia, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!